Esse vídeo é a solução de um trabalho acadêmico desenvolvido durante a disciplina de Sistemas Operacionais. Nele, eu e meus amigos Lucas e Renata iremos executar e explicar os códigos que desenvolvemos utilizando a linguagem de programação C. Os códigos estarão na descrição do vídeo junto aos nossos contatos. A descrição deste terceiro trabalho é esta que está aparecendo na tela. Nele desenvolvemos um simulador de gerenciamento com paginação. Este simulador deve apresentar dados de acesso à memória principal, os dados de cada processo que acessa a memória, e o simulador deve conter também opções de configurações de mecanismos associados à memória. Para isso, podemos implementar o algoritmo de substituição de páginas LRU ou o relógio. As configurações de mecanismos associados à memória que devemos implementar são os tamanhos das páginas, dos bits de endereço lógico, da memória física, entre outros itens que estão aparecendo aí na tela. Antes de falar o que vai ser feito nesse trabalho, é preciso saber o que é um gerenciamento de memória, que é a organização da hierarquia de memória, sendo ela uma distribuição de bytes na execução de processos. A evolução deste gerenciamento foi essencial na evolução dos sistemas operacionais, pois antes os computadores moviam conteúdos entre as células, e era necessário esperar um processo terminar para iniciar um outro. Enquanto atualmente realizamos vários processos ao mesmo tempo, por exemplo, assistir um vídeo, enquanto baixa um arquivo e escreve algum documento de texto. A seguir, temos 3 exemplos de organizar a memória em um sistema operacional. O primeiro, assim como o terceiro, o sistema operacional, carregado em RAM. No terceiro exemplo, a diferença é que apenas o driver de dispositivos estão carregados em memória ROM. E no segundo exemplo, o sistema operacional é carregado em memória ROM. Nesse trabalho, criaremos um simulador que irá ler comandos de processos de um arquivo e informar o tamanho das páginas, o tamanho do endereço, da memória, da imagem de processos e utilizar um algoritmo de substituição como LRU e FIFO. O LRU, temos as páginas e retiraremos o que durante maior tempo não foi acessado. E no desenho abaixo, por exemplo, vamos supor que criamos as 4 páginas. E recentemente acessamos a segunda, a terceira e a quarta. Portanto, a primeira página é a que passou o maior tempo sem ser acessada. E vai ser ela a ser removida. Já no FIFO, removeríamos a primeira página simplesmente por ela ter sido a que está mais tempo na memória. Bom, agora falando sobre o programa, a primeira coisa que nós vamos falar é das bibliotecas que foram colocadas na MEM. Algumas foram utilizadas nos trabalhos anteriores, como a stdlib, que é responsável pela alocação de memória, a stdio, que é responsável pelos processos de entrada e saída, o ctype.h, que é responsável pelo mapeamento de caracteres, a string.h, que é responsável pela manipulação de cadeia de caracteres, a math.h, que é utilizada para funções matemáticas simples, e o cabeçalho do processo, que contém algumas estruturas e funções que foram bem importantes nesse projeto. Aí depois dos includes, nós definimos uma constante que era a quantidade máxima de processos, que no nosso exemplo nós consideramos como 100, e a gente usa esse valor para criar um vetor de processos que possui tamanho 100, então não pode ter mais que 100, então vai dar problema. E depois disso, nós criamos a função presenter, que ela verifica se o enter foi apertado a cada linha de comando passada da simulação. E no Linux, esse código estava com problema, porque mesmo com a gente limpando o buffer com flush, ele estava dando problema depois de ler o primeiro comando. Então a gente colocou aquela variável first ali para só executar o comando pela segunda vez no primeiro comando, que assim funciona normalmente no Linux. Aí depois nós criamos também na main a função getDec, que obtém um valor decimal do número que está entre parênteses no arquivo, porque
No arquivo, a gente tem um modelo de processo, o tipo de acesso e um valor que pode ser endereço lógico para casos de acesso de leitura e escrita, um tamanho para criação de processos, um operando para instruções executadas pela CPU e um dispositivo para instruções de I/O. E com essa função a gente consegue o valor decimal que está lá dentro dos parênteses sem grandes problemas. E depois nós criamos uma outra função chamada splitString, que é responsável pelas divisões das linhas de comandos. Como eu falei no slide anterior, os comandos são divididos entre o identificador de processo, o tipo de acesso e um endereço, um tamanho, um operando, alguma coisa assim. E essa função utiliza a função strtalk da biblioteca em string.h, que pega os caracteres que estão entre os espaços. Então a gente consegue 3 strings diferentes e podemos manipular da forma que precisarmos. Além disso, na main temos também a função getPid, que serve para obter o valor numérico do identificador de processo. Nas linhas de comandos, os processos são identificados com P mais um número. A gente quer obter esse número como identificador de processo. Então, a gente usa essa função para obter esse número sem grandes problemas também. Aí agora, falando da função main em si, nós temos diversas variáveis e vamos dar uma explicação bem breve delas. A primeira delas é uma variável inteira chamada pid, que é um identificador de processo. Depois temos a variável inteira quantidade de página, que é a quantidade de páginas. A variável inteira maxend, que é a quantidade máxima de endereços possíveis. A variável inteira main livre, que é a quantidade de memória secundária livre. A quantidade de processos, que é a quantidade atual de processos. A first, que indica que o primeiro comando foi utilizado naquela primeira função. Depois temos um ponteiro do tipo file, que é um ponteiro para o arquivo que a gente vai ver que tem os comandos. Uma cadeia de caracteres str, que armazena cada uma das linhas que está no arquivo. Um char pnumber, que armazena o identificador de processo. O char mode, que armazena o tipo de acesso. O char op, que armazena endereço, tamanho, operando. E um const char filename, que recebe o nome do arquivo como parâmetro lá na entrada mesmo. É um dos argumentos que a gente passa. Além desses, temos também algumas variáveis de configuração, como o page size, que é do tipo inteiro, que representa o tamanho das páginas e quadros. A variável inteira logic size, que representa o tamanho em bits do endereço lógico. A variável inteira real size, que representa o tamanho da memória física. A variável inteira set size, que representa o tamanho máximo da memória secundária. E o char subsalg, que representa o algoritmo de substituição que vai ser usado. Além dessas variáveis, o programa pede para que nós demos algumas informações. E algumas das informações são o tamanho das páginas e dos quadros, que são iguais, o tamanho em bits do endereço lógico. A gente faz a verificação em todas essas informações se eles são menores ou iguais a zero. Se eles são menores ou iguais a zero, ele dá uma mensagem de erro e faz com que seja digitado novamente. Perguntamos também o tamanho da memória física, que a gente verifica também se deve ser múltiplo do tamanho do quadro. Caso não seja, a gente faz digitar novamente. Verificado também o tamanho máximo da memória secundária, e a gente verifica que deve ser maior ou igual à memória principal. Caso contrário, ele vai dar alguma mensagem e vai fazer digitar de novo. E também a gente pede para digitar o algoritmo de substituição que vai ser usado. No nosso programa, nós disponibilizamos o LRU e o F.
ele pode ser digitado L ou F, tanto minúsculo quanto maiúsculo. A gente usa a função toUpper da biblioteca ctype.h para deixar sempre maiúsculo e não ter distinção entre os dois tipos. Falando mais no contexto de criação de simulação, a gente define a variável quantidade de page como a divisão entre o tamanho da memória secundária e o tamanho de páginas. Além disso, nós definimos o endereço máximo como 2 elevado a n menos 1, sendo que n é o número de bits do endereço lógico que a gente deu como informação. A quantidade de processo é definida como 0, porque a princípio não tem nenhum. E depois nós criamos 2 tipos de memória, que são a memória virtual e a memória principal. Qual função cria a memória que vai ser explicada daqui a pouco. Nós criamos um vetor de processos com a constante definida anteriormente. E exibimos 2 mensagens de bem-vindo, algo do tipo. Bom, explicando um pouco como vai funcionar as funções da memória, é necessário entender como definimos as estruturas dela. Primeiro a gente definiu a struct do quadro memória, né? Lembrando que o espaço de endereçamento virtual consiste em unidades de tamanho fixo, que seriam as páginas. Essas unidades correspondentes na memória física são chamadas de quadro. Aí a gente definiu o quadro com uma variável para identificar o seu processo, a PID, o número da página e o elemento. Esse elemento é usado para caso queira escrever algo ou ler algo, vai ser esse tipo. Caso queira mudar de int para char, é só mudar o tipo da variável. E criamos a struct memória, que representa a memória em si, né? Fazendo um vetor de quadros, informando o tamanho e também informamos um vetor de quadros livres, para a gente ter acesso quantos estão livres e a quantidade desses que estão livres. A gente vai diferenciar esse tipo, se é a memória virtual ou a memória principal, no momento que a gente cria a memória. Quando a gente cria a memória, o parâmetro que é necessário passar é o tamanho da memória e o tamanho da página. Nisso, a gente calcula a quantidade de quadro, que vai ser da memória, e alocamos os espaços para a memória e os quadros, atualizando assim os valores da sua struct, né, como o tamanho, e inicializaremos os quadros livres com 1 e o número de página menos 1, porque ainda não tem nada sendo utilizado, e o tanto e a quantidade dos quadros livres que estão. E retornaremos à memória criada. Agora nós vamos falar sobre a leitura de comandos na main. Naquele while ali que tem o fgets, aquele fgets ele serve para armazenar cada linha, uma por vez, cada linha do arquivo que tem os comandos na variável str. Se o primeiro caractere do str é um jogo da velha, ele pula para a próxima. Caso contrário, ele vai entender que é um comando e vai usar a split string para obter o identificador de processo, o tipo de acesso e o valor numérico que a gente vai usar. E a gente usa a função getPid para conseguir o valor numérico do identificador de processo. Depois nós usamos um switch case para montar um menu para que possa escolher entre os tipos de acesso C, R, W, P e I. Esse processo é repetido até o final do arquivo. Na struct processo.h, nós definimos algumas variáveis, como o tipo inteiro tamanho, que representa o tamanho do processo, o tipo inteiro PID, que representa o identificador do processo, o tipo tabela página, tabpage, que representa a tabela de página do processo, que vai ser explicada mais à frente também. Uma variável inteira páginas usadas, que representa a quantidade de páginas utilizadas. E uma
variável do tipo fila, chamada fila-pages, que representa a fila que é utilizada pelos algoritmos de substituição. Uma função criar processo que está no arquivo processo.c, nós utilizamos ela para criar novos processos e armazená-los na memória. Primeiro, nós alocamos o espaço de memória para esse processo com malloc. Aí verificamos se é nulo ou se o tamanho é menor ou igual a zero. Caso seja, dá erro. Caso não seja, nós alocamos os parâmetros que nós passamos para esse processo. E utilizamos também a função inicia tabela e a função cria fila para criar a tabela de páginas e a fila desse processo. Essas duas funções serão explicadas mais para frente também. A gente vai precisar usar algumas funções do código da página, né? Para isso, vou explicar a estrutura na qual montamos. A gente definiu um type def ali para representar o bit presente e ausente, que é o do tipo enum, que ele enumera, né? Onde o ausente é 0 e o presente é 1. A gente fez isso porque o bit presente e ausente ele controla quais as páginas estão fisicamente presentes na memória. Aí a gente tem a struct do item, que pode ter dentro da tabela, que seria uma variável BPA, do tipo bit presente e ausente, e o número do seu quadro. E então a gente definiu a struct da tabela de página, que tem a variável do tipo inteira, que é o seu tamanho, e um vetor dos itens chamado página. Quando a gente inicia a tabela, a gente chama a função inicia tabela, que ela retorna a tabela de páginas, né? Para isso é necessário só passar o tamanho que vai ser utilizado na tabela, e aí a gente aloca o espaço do vetor da tabela de página e das páginas. E quando a gente inicializa os quadros com -1, porque ele ainda não está sendo utilizado. Aí nisso a gente criou a tabela. Para criar uma fila, criamos duas estruturas, sendo elas a elemento, que possui um inteiro para guardar o valor da página, e uma referência ao próximo elemento. A segunda estrutura é a fila, que utilizará os elementos da estrutura anterior para referenciar o primeiro e o último elemento da fila, além de um inteiro que irá guardar o tamanho da fila. Lembrando que a função criaProcesso também chama a função de criação de uma fila. Na criação de uma fila, utilizamos um malloc para alocar o espaço na memória. Como ainda não inserimos os elementos, igualamos o tamanho da fila a 0. E como a fila não tem nada, portanto não tem fim e nem começo. Ainda na função criaProcesso, agora nós fazemos, enquanto o tamanho do processo que nós passamos como parâmetro for mark 0, ele vai alocando as páginas desse processo ou na memória principal ou na memória virtual. O jeito que a gente fez no nosso projeto foi assim: a primeira página a gente sempre coloca na memória principal e as demais sempre vão para a memória virtual. Para isso, a gente usou a função insere quadro para inserir quadro tanto na memória principal quanto na virtual, como é possível ver na imagem do código ali. Além disso, é preciso inserir também essas páginas na tabela de páginas do processo. E para isso a gente usa a função insere página, e nós precisamos indicar também se ela está presente ou ausente na memória principal. Como é possível ver no bloco do if page igual a 0, o insere página ali está presente, o que indica que vai ser a primeira página a ser inserida, e como a primeira página a ser inserida na memória principal, a gente passa o presente. Caso contrário, ela vai ser ausente. E além disso, para essa primeira página, é preciso armazenar o seu índice em uma fila. E para isso a gente usa a função push. Todas essas funções novas vão ser explicadas mais à frente também. A função que insere o quadro, ela
devolve para a gente o quadro que foi inserido, né? Aí, para isso, a gente passa como parâmetro a memória, na qual quer inserir o quadro, o identificador de processos e o número da página. Aí, nisso, a gente inicialmente verifica se tem quadro livre. Se tiver o quadro livre, quando iniciamos eles, colocamos com 1. Caso não tenha quadro livre, vai retornar -1. Depois, encontrado o quadro livre, a gente atualiza os seus dados, né? Inserindo o que foi passado como parâmetro. O seu identificador de processo, o número da página, e o elemento a gente inicia com 0, porque inicialmente está 0. Caso aconteça do programa escrever algo, vai mudar esse elemento, ou esse elemento vai ser o valor dele. E o quadro, ele é da posição 0, e a gente decrementa a quantidade dos quadros livres que tem, né? Porque a gente está usando o quadro. E junto disso, a gente também tem a posição remove quadro, que precisa como parâmetro a memória e o quadro. Nisso, a gente só atualiza os dados, como se o identificador de processo for igual a 0, o número da página -1, que não tem página sendo utilizada, e o quadro livre, a gente volta para 1, que quer dizer que tem um quadro livre, e aumenta a quantidade de quadros livres. Na função da página, a gente tem um insere página, que precisa receber como parâmetro o vetor de página, que seria a tabela de página, o bit presente e ausente, a página e o quadro. Aí nisso a gente atualiza os valores da página, que é o bit presente e ausente e o valor do quadro da página. E temos também a função remover página, que recebe como parâmetro a tabela de página e a página que deseja remover, atualizando o valor do bit presente e ausente para ausente, né, que seria 0, e o quadro para -1, que não está sendo utilizado. A função push insere elementos no final da fila. Para isso, ela cria um elemento que recebe o valor da página, iguala ao próximo elemento a null e aumenta 1 no tamanho da fila. Se não tiver elementos na fila, o elemento atual será o início e o fim da fila. Caso ela possuir outros elementos, o elemento atual será o sucessor, o último, e também insere o elemento no final da fila. A função pop sempre removerá o primeiro elemento da fila. Para isso, criamos um inteiro auxiliar, verificamos se o elemento da fila não é nulo, porque se ele for, a fila está vazia, né? Se ela tiver elementos, então utilizamos a variável auxiliar para receber o valor a ser removido. Colocamos o elemento sucessor como um novo início e diminuímos 1 do valor correspondente ao tamanho da fila. Liberamos o espaço que estava sendo utilizado por este elemento e retornamos o valor da página removida para informar o usuário a remoção realizada. A função está vazia é basicamente uma comparação igual a que fizemos na função anterior. Se o início for igual a null, então ela está vazia. Caso contrário, existem elementos na fila. Bom, voltando à função de criar processo, nós verificamos que depois de atualizar a quantidade de páginas utilizadas, com página que foi incrementado no while, é exibida uma mensagem dizendo que o processo X foi criado e foi utilizada a função print memória para printar tanto a memória principal e a memória virtual, e também foi utilizada a função print processo para mostrar os estados e algumas atividades do processo, como a fila, a tabela de páginas, e essas duas funções também serão explicadas mais à frente. Temos que a função print memória, ela tem como objetivo exibir de uma forma amigável o que está acontecendo na simulação, né? Aí, para isso, basta passar como parâmetro a memória, tanto a principal como a virtual, e o tamanho da página. A gente inicia o print com a memória principal, indicando quais são seus valores: o identificador de processo, o número da página, o número do quadro e seu elemento. E depois de printar a memória principal, a gente printa a memória virtual, indicando também os seus valores. Agora, falando sobre o print processo, essa função é responsável por exibir algumas informações do processo. Primeiro, a gente exibe o processo que a gente está tratando, com o printf processo X ali,
Aí depois nós printamos uma tabela de páginas com o auxílio da função print tabela, que vai ser explicada mais à frente também. Para essa print tabela a gente passa a própria tabela de páginas desse processo como parâmetro, e a gente também exibe os elementos que estão presentes na fila do processo, passando também como parâmetro a fila desse processo. Na função print tabela, a gente recebe como parâmetro a tabela de páginas, e enquanto a gente cria um iterador, né? Enquanto esse iterador for menor que o tamanho da tabela de página, ele vai printando as páginas que estão presentes na simulação. A função print fila é responsável por exibir os elementos presentes na fila. Criamos um elemento auxiliar para percorrer a fila. Ele receberá o início e este while, com a condição, fará o auxiliar chegar até o final da fila, printando os elementos, sempre o elemento atual, e avançando para o elemento sucessor, e printando também a seta entre os elementos. Agora que nós já falamos sobre a criação do processo, nós vamos falar do tipo de acesso que é dado pelo comando R, que ele lê o que está no endereço de memória especificado na própria linha de comando. A gente executa o comando responsável por ler o endereço de memória e retorna o elemento, e caso o endereço dado pela linha de comando seja maior que o permitido, que, como já dito, o máximo possível é 2 elevado a n-1, ele vai exibir uma mensagem de erro dizendo que tem mais bits do que o permitido. Agora, indo para o arquivo do processo, a gente tem uma função chamada ler endereço, que ela é responsável por procurar um endereço especificado na linha do comando e retornar um elemento presente na página que é representada por esse endereço. Essa página que está nessa função representada pela variável page é dada pela divisão entre o endereço e o tamanho das páginas. Caso não tenha sido criado um processo antes de usar essa função, ela vai dar, o ponteiro do processo vai ser nulo e vai dar um erro dizendo que o processo não existe. E aí a função vai ser finalizada antes de fazer qualquer coisa. Mas caso esteja tudo certo, a gente vai verificar se o endereço especificado é maior do que o tamanho do próprio processo. Caso seja, vai ser exibida uma outra mensagem de erro, só que dessa vez, além da mensagem de erro, nós vamos exibir também a memória e o processo, para mostrar que não houve alterações. Mas caso esteja tudo certo e a página esteja na memória principal, vai ser exibida uma mensagem com informações, tipo a sua página, o quadro e o elemento que foi lido. Caso a página esteja presente e o algoritmo utilizado seja o RU, a gente precisa usar a função moveFin para pegar esse elemento, não importa onde ele esteja na fila, e movê-lo para o final, que aí indica que ele acabou de ser utilizado. Como no LRU, quando acessamos a página, precisamos movê-la para o final da fila, porque se ela ficar onde está, ela corre o risco de ser removida. Para solucionar esse problema, existe a função moveFin, que irá mover a página recebida, né, para o final da fila. Nela temos um elemento auxiliar elen, recebendo o início da fila, e o ante, que recebe o anterior desse. Criamos esse while para encontrar a página. Por isso, fazemos uma comparação para ver se a página atual analisada é igual. Se ela não for, o anterior receberá o elemento atual e o atual elemento recebe o próximo. Isso vai ocorrer até ser encontrado a página ou até chegar ao fim da fila. Após encontrarmos, verificando se o atual não existe, ou seja, ele é igual a nulo, ou se é o último, né? Em ambos esses casos, a gente encerra a função, porque não tem o que ser feito. Se o elemento estiver na fila, no início da fila, né, no caso, o início, né, que era o início, vira o sucessor deste atual elemento, removemos o próximo do atual e incluímos ele ao final da fila normalmente.
Se o elemento estiver em uma posição no meio da fila, então o sucessor do anterior vira o sucessor do atual. Removemos o próximo elemento do atual e incluímos ele ao final da fila. Voltando na função do endereço, caso a página que a gente precisa não esteja na memória principal, ela vai estar na memória virtual. E caso haja uma memória livre na memória principal, nós podemos só movê-la da virtual para a principal, sem grandes problemas. Para isso, nós usamos a função insere quadro para inseri-la na memória principal. Depois utilizamos a função remove página para removê-la da tabela de páginas. E inserimos novamente, só que dessa vez com um bit presente. Antes estava com ausente por estar na memória virtual. Aí depois usamos a função push para inserir o índice dessa página na fila do processo. E caso vai exibir uma mensagem de sucesso, dando informações, como fez no outro tipo também, né? E caso o algoritmo seja o LRU, ele usa a função moveFim para mover o elemento que acabou de ser inserido na fila para o final, para indicar que acabou de ser usado. A gente usa depois a função encontra quadro para achar o quadro relacionado à página. Essa função vai ser explicada um pouco melhor mais à frente. E depois que ela foi encontrada, nós devemos removê-la da memória virtual. E para isso a gente usa a função remove quadro, que já foi explicada. Aí depois, o ponteiro da memória livre, que foi passado como parâmetro para essa função, é decrementado com o tamanho da página, porque acabou de uma página para a memória principal, então nós devemos considerá-la nesse tamanho livre. Caso a página não esteja presente na memória principal e não tenha memória livre, aí nós temos um problema. E nós devemos usar um algoritmo de substituição para resolver esse problema. O algoritmo de substituição ele é responsável por realizar trocas de páginas. Aí, dependendo do algoritmo, ele tem um critério diferente para a página que vai ser substituída. Para a LRU, ele substitui a página que foi utilizada menos recentemente, que está no começo da fila. Só que, no nosso caso, para fazer isso, a gente usa a função troca página LRU FIFO, que é responsável por fazer essas trocas todas, tanto com LRU e com FIFO. A gente escolheu esses dois algoritmos porque eles são bem parecidos. A única diferença que a gente encontrou foi que o LRU, quando a gente faz alguma coisa com uma página, ela vai para o fim da fila. O FIFO ele só não faz nada. Isso pode dar alguns problemas, mas tudo bem. Aí depois que a gente usa essa função, a gente printa informações do processo, da página do quadro, do elemento que foi lido. E depois de todos esses processos, a gente printa a memória com a função print memória e printa o processo com a função print processo. Agora falando sobre a função toca página LRU FIFO, que está presente no arquivo processo.c. Essa função é responsável pela aplicação tanto dos algoritmos LRU quanto do FIFO. A principal diferença, como já foi dito, é que no LRU, a página que acabou de ser usada vai para o final da fila, enquanto no FIFO, se a página já está lá, ela não faz nada. A primeira coisa que a gente faz nessa função é encontrar a nova página na memória e armazenar na variável quadro. E depois a gente verifica se a fila do processo está vazia, porque caso a fila esteja vazia, não tem como usar o algoritmo, né? Então, algo não está certo. Aí a gente exibe uma mensagem, caso isso aconteça. Depois de verificar que está tudo certo com isso, a gente remove o primeiro elemento da fila com a função pop e armazena
isso na variável página removida, que vai representar a página usada menos recentemente ou a primeira no caso do FIFA. Aí a gente usa esse índice que a gente acabou de pegar e descobre o quadro da página que está na tabela de páginas que está com esse índice e armazena no novo quadro, que a gente vai usar para encontrar ela na memória principal depois. E depois, na variável elemento, a gente armazena o elemento que está nesse novo quadro, na memória principal já. Aí depois, na memória principal, nós atualizamos os registros do processo, do identificador de processo, da página e do elemento utilizado. E insere isso na página para indicar que está presente na memória principal. Aí depois a gente precisa tratar da memória virtual. A página antiga que estava na memória principal, ela deve ir para a memória virtual agora, para fazer a troca com sucesso. Aí para isso, a gente pegou o índice da memória antiga e armazenou na variável 4, né? Então, a gente usa esse índice e atualiza os registros com base nesse índice, tanto do identificador de processo, do número de página, do elemento que a gente tinha pego anteriormente também. E insere a página com um bit ausente dessa vez. E além disso, a gente insere a página que acabou de ir para a memória principal na fila. E caso o algoritmo seja o LRU ou FIFO, a gente vai exibir mensagens personalizadas no fim. Agora falando sobre a parte de escrita, no switch case a gente verifica se tem o comando W. Caso tenha, a gente verifica se o endereço dado é maior do que o máximo permitido, de acordo com os bits, que é 2 elevado a n-1. Caso seja menor que o máximo permitido, está tudo bem, então pode escrever no endereço. Caso contrário, ele vai dar uma mensagem de erro. Agora voltando para o processo.c, a gente vai analisar a função escrever endereço, que é responsável por procurar um endereço que é especificado pelo arquivo e escrever um valor aleatório na página que é representada por esse endereço. Assim como na leitura, essa página é representada pela divisão entre o endereço e o tamanho das páginas. E caso o ponteiro do processo seja nulo, ele vai dar uma mensagem de erro e vai retornar a função. Caso o endereço dado seja maior do que o tamanho do processo, ele vai dizer que tentou escrever uma página que estava fora da memória principal, que é uma mensagem de erro, e vai printar a memória e processo e vai retornar a função também. Caso nada disso aconteça, a gente vai alimentar a semente, criar um número aleatório, e a gente escolheu um número aleatório entre 1 e 9, para não ter tantas variações. De novo, caso a página esteja presente na memória principal, vai usar a função atualiza quadro para atualizar o elemento, e a gente vai explicar um pouco melhor essa função depois. E vamos exibir uma mensagem dizendo que acessou a página no quadro e escreveu o novo elemento. E caso o algoritmo seja LRU, ele vai mover o índice da fila para o final. Caso a página não esteja na memória principal e ainda tenha memória livre, nós ainda não precisamos usar o algoritmo de substituição. Então, só devemos mover da memória virtual para a principal. Para isso, utilizamos a função insere quadro para inserir um quadro na memória principal. Depois removemos a página que indicava que estava na memória virtual e inserimos novamente, dessa vez com um bit presente, para indicar que agora está na principal. Depois usamos a função push para inserir uma nova página na fila do processo. E utilizamos a função atualizar quadro para atualizar o elemento que está nesse novo quadro. E depois nós precisamos remover essa página da memória virtual e usamos a função encontra quadro
para encontrar o índice dela na memória virtual. A função encontra quadro, que está na memória, né? Ela retorna para a gente o quadro que se encontrar ou retorna -1 caso não encontre. Aí, para isso, a gente passa a memória, o identificador de processo, o tamanho da página e a página. Percorremos a memória para tentarmos encontrar qual é o quadro. Sempre verificando se o identificador de processo que existe na memória é igual ao que foi passado e o número da página é igual ao número que foi passado da página. Se encontrado, retorna o quadro, se não, ele retorna -1. E a função que atualiza o quadro é a função para a gente inserir o elemento, né? Aí a gente passa como um parâmetro a memória e a página e o elemento. Então, atualizamos o elemento do quadro, né? Voltando para a função escrever endereço, como já dito, nós devemos remover a página que estava na memória virtual, porque ela já foi inserida na principal. Aí, para isso, a gente usa a função remove quadro. Depois que foi removido, está tudo certo, é só printar a mensagem de que o processo acessou a página no quadro X e escrever o novo elemento. Caso o algoritmo seja o LRU, nós movemos para o final da fila e decrementamos a memória livre de acordo com o tamanho da página. Caso não tenha memória livre, nós devemos usar o algoritmo de substituição. É bem parecido com da função de leitura. Ele usa a função troca página LRU FIFO e depois printa uma mensagem de sucesso. Depois de tudo, ele printa a memória e o processo com as suas respectivas funções. O comando P é uma instrução a ser executada pela CPU. Isso irá chamar a função operação CPU em processos. A operação receberá o processo, as memórias e as instruções. Se o processo for nulo, então é informado que ele não existe. Se existir, printamos sua execução feita pela CPU e seus efeitos na memória principal e virtual, mesmo que não ocorram essas alterações. O comando I é uma instrução de I/O e ela vai ser executada e somará a função operação I/O em processos. A operação inclui um processo, a memória e instruções. Se o processo for nulo, informamos novamente a inexistência dele. Se existir, printamos o processo de I/O que foi executado e seus efeitos nas memórias. Após dar todos os enters necessários, né, para ler o arquivo todo, fechamos o arquivo e liberamos o espaço alocados pela memória principal e virtual, com a função destrói memória. A função destrói memória, ela tem como objetivo a gente liberar os espaços que a gente alocou durante a simulação. Então a gente passa a memória como parâmetro e dá o free em tudo que foi alocado, como por exemplo o vetor dos quadros, o vetor do quadro livre e depois da memória. Agora nós vamos tratar da interação e dos resultados da nossa implementação. Para criar o binário, a gente usa o comando gcc-o com o nome do executável e asterisco.c para indicar que todos os arquivos .c daquele diretório vão ser utilizados. E a gente usa também a flag lm para indicar que está sendo usado a função math.h. E a gente executa com ponto barra o nome desse executável e a gente exigiu que fosse passado como parâmetro o nome do arquivo que vai possuir os comandos, que é um txt. Aí agora a gente vai executar o algoritmo na máquina virtual. Nós temos no nosso projeto todos os arquivos na pasta tab3. Vemos aqui, e como dito no slide, temos o comando gcc-o, tab3, asterisco.c, que é para pegar todos os arquivos .c do diretório, e a flag -lm para pegar a flag que indica que vai usar a biblioteca math.h. Aí, vemos que compilou corretamente, usando o comando ponto barra tab3, e a gente tem que passar como parâmetro o arquivo com os comandos, que vemos aqui que é o arquivo simular
.txt. Aqui temos também vou mostrar o arquivo simular. Aqui, esses vários jogos da velha indicam que é um comentário de início e de fim de arquivo. Então, os comandos são esses aqui. Executando, temos que o programa pede as informações. Primeiro ele pede o tamanho das páginas, que a gente vai tratar como 100 nesse exemplo. Tamanho em bits do endereço lógico, que nesse exemplo vai ser 12. O tamanho da memória física, que deve ser múltiplo do quadro, vamos considerar como 500. O tamanho máximo da memória secundária, nós vamos considerar como 1500. O algoritmo de substituição, nessa primeira interação, nós vamos considerar o LRU. Então, vamos digitar a letra L. Assim, vemos que ele exibe duas mensagens, uma de bem-vindo e outra dizendo qual foi o arquivo que ele está lendo. E no nosso programa, cada comando a gente vai passando ele cada vez que a gente aperta Enter. Então, a gente tem o comando P1C500, que é o primeiro comando aqui, que é responsável por criar um processo de tamanho 500. Vemos que ele exibe uma mensagem que o processo não foi criado. E como dito, na memória principal ele armazena a primeira página, na principal, e na virtual a gente armazena as demais. Então, a 1, 2, 3, 4. Temos que na tabela de páginas temos o quadro 0 do processo 1 e a fila 0 que corresponde à página 0 aqui. Apertando Enter para ir para o próximo comando, temos o comando P1W12, que é o segundo. Isso significa que ele vai escrever no endereço 1. O endereço 1 está na página 0, e essa página 0 do processo 1 está no quadro 0, como vemos aqui. Isso aqui antes ele tinha o elemento 0. E agora, como estamos inserindo um elemento entre 1 e 9, vemos que esse número aleatório foi o 2. Então escrevemos o número 2 e vemos que é diferente do 0 que estava anteriormente. Então concluímos que a escrita está funcionando corretamente. A tabela de páginas e a fila não foi alterada, nem a memória virtual. Apertando Enter, temos P1R no endereço 0. Aí vemos que o processo 1 acessou a página 0, que está no quadro 0, e leu o elemento 2, que a gente acabou de escrever. Vemos que a memória virtual não foi alterada, nem a tabela de páginas e a fila, o que é esperado. Apertando Enter, temos P1P operando 1. O comando P, que é responsável por instruções executadas pela CPU, ele tem a característica de não alterar nem a memória principal nem a memória virtual. É só um comando que ele executa baseado no endereço e ele não utiliza a memória para isso. Não altera a memória, no caso, né? E vemos que ele exibe uma mensagem que o processo 1 executou a instrução 1 e que foi executada pela CPU, indicando o que esse comando faz. Vemos que a memória principal não é alterada, os elementos continuam o mesmo, a página, quadro, o identificador, a memória virtual também. A tabela de páginas e a fila são idênticas e podemos apertar Enter para o próximo comando. Agora, usando o comando P1W no endereço 1024, como aqui nós criamos o processo 1 com tamanho 500, a gente tem que o endereço 1024 não está disponível. Nós só temos até o 500 disponível. Então, quando isso acontece, nós damos uma mensagem de erro dizendo que o processo tentou escrever uma página que estava fora da memória. E exibimos a memória principal e a memória virtual e vemos que elas não foram alteradas. A tabela de páginas e a fila também estão iguais. Podemos apertar Enter agora. Agora, com o processo 1, tentamos ler no mesmo endereço, 1024, e vemos que tentou ler fora da memória também, e assim como a leitura, exibir a memória sem modificações.
também a tabela e a fila 0 sem modificações. Apertando Enter, temos que o próximo comando é a criação do processo 7, que possui um tamanho 1000. Como o tamanho das nossas páginas é 100, 1000 sobre 100 é 10, então nós temos 10 páginas. E a primeira dessas 10 páginas vai para a memória principal, como vemos aqui, e as outras 9 vêm para a memória virtual. Como só criamos, ele vem com o elemento 0 em todos esses. E aqui, na tabela de páginas, temos que ele está ocupando o quadro 1 da memória principal, e na fila temos que a página 0 foi a última a ser utilizada. Agora, apertando Enter para continuar, temos que foi executado o comando P7 W800. A página 8 do processo 7 ela não estava presente na memória principal. Então devemos mover da memória virtual para a principal. Vemos que aqui a página 8 do processo 7 não está mais aqui. Ela foi retirada. Então vemos que ela foi movida para cá e foi escrito um número entre 1 e 9, que foi o 8. Com quadro 2, que era o próximo quadro disponível. Vemos aqui na tabela de página os quadros ocupados pelo processo 7, que é 1 e 2. E na fila temos a página 0 e a página 8. A página 8, como foi a que acabou de ser utilizada pela LRU, ela é colocada no final da fila. Agora, apertando Enter, temos comando P7 R4095. Ou seja, o processo tentou ler uma página que estava fora da memória. Mesma ideia do processo 1. Vemos que não foi alterado também. Nada. Aqui também não. Então podemos ir para o próximo. Agora com o comando P7 R800, a gente pode ler o que a gente acabou de escrever na página 8. Que foi o elemento 8. Vemos que ele já estava na memória principal, com o elemento 8, e foi lido aqui. Nada mais foi alterado, e aqui, como a página 8 acabou de ser utilizada, ela está no final aqui de novo. Isso não muda. Apertando Enter, temos que foi escrito pelo processo 1 no endereço 231, que está na página 2. A página 2, até esse comando, ela não estava na memória principal. Então devemos movê-la da virtual para a principal. Vemos que ela não está aqui. Então ela foi movida para cá e foi inserido um número aleatório entre 1 e 9, que no caso foi 8. E na tabela de páginas temos os quadros 0 e 3, que são os quadros que são utilizados pelo processo 1 na memória principal. Na fila temos as páginas 0 e 2. A 2, como foi a que acabou de ser utilizada, ela está no final, de acordo com as ideias do LRU. Agora, apertando Enter, temos o comando P7i, no comando 2. O comando I é bem parecido com o comando P, no sentido de que eles não alteram a memória principal e a virtual, como a gente pode perceber aqui. O comando I ele executa uma instrução de I/O sem alterar essas memórias, como vemos aqui. O processo 7 executa a instrução 2, que é a de I/O. Vemos que aqui não é alterada, em ambos os casos. Vamos apertar Enter. Agora com o comando P7W4096, numa das especificações a gente disse qual foi o tamanho em bits do endereço lógico, que a gente definiu como 12 no nosso exemplo. Só que na nossa apresentação nós definimos o endereço máximo como 2 elevado a n menos 1, sendo que n no nosso exemplo é 12. Então 2 elevado a 12 menos 1 é 4095. Como 4096 é maior que 4095, a gente tem que esse endereço lógico não pode ser representado e dá um erro. Então a gente pode ir para o próximo já. Agora, o comando P7W123, a gente tem que o processo 7 acessou a página 1, que
já estava aqui no quadro 4 e foi escrito o número 2, como vemos aqui. A memória virtual não é alterada. E vemos aqui que na fila, como a página 1 foi que acabou de ser utilizada na movida para o final. Vamos para o próximo. Aí agora a gente lê o que acabamos de escrever, que foi o número 2. Vemos que tem o número 2 na página 1, que está no quadro 4. Memória virtual não é alterada novamente. Agora com o comando P7W800, a gente tem que o processo 7 acessou a página 8, que já está na memória principal, no quadro 2, e escreveu o número 2. Vemos aqui que essa alteração foi feita. E além disso, a fila aqui, o elemento 8 é colocado no final. Aí agora, com o comando P7W231, temos uma página que não está presente na memória principal até o momento. Só que, como a nossa memória principal tem tamanho 500 e nós já temos 5 páginas de tamanho 100, ela já está cheia. E para isso a gente tem que usar o algoritmo de substituição, que no nosso caso a gente escolheu o RU. E como no processo 7 a página que foi utilizada menos recentemente foi a 0, a gente tem que a página 0 pode ser trocada pela 2. E ela estava aqui e foi trocada pela 2, que também foi escrito um elemento entre 1 e 9. Então vemos que isso está certo. E vemos também aqui que a página 0 está de volta na memória virtual. Aqui atualizado com 2 e aqui também. Agora, próximo comando, temos que foi tentado ler no processo 7 o endereço 435. Só que a página 4, ela não estava presente aqui também. Então ela foi precisar trocar a página 1 com essa página 4. Aí foi trocada. E como foi só o comando de leitura, como antes de escrever ele sempre está com o número 0, ele leu o número 0 mesmo. Como se foi criado e não foi alterado. Vamos aqui que o 4 está aqui. E aqui se mantém. Podemos ir para o próximo. O comando P7W718, que também usa o LRU, porque não está presente na memória. Vemos que agora ele escreve o elemento 8 aqui, que está correto. E a página 8 está de volta aqui, com o elemento 2, que é o que estava aqui também. Então, ele está funcionando da maneira como a gente espera. Indo para o próximo, nós temos que foi escrito na página 2 do processo 7, no quadro 1, escreveu o número 5. Só uma alteração de uma página que já estava na memória principal. Aí aqui, no processo 1, a gente tem que ele leu o endereço 312. E a gente vê que a página 0 foi trocada pela 3. Aqui é diferente porque se trata de um outro processo. E o processo 1 é meio que independente do processo 7 em relação a essas trocas de página. Então vemos que, como ele só leu, ele leu o elemento 0 também. Então, até aqui tudo bem. Quando o P7, 512, novamente fez uma troca e escreveu um número novo. É o que a gente viu aqui. A outra página voltou. Voltou, certinho. Agora vamos para o próximo. Vemos que foi lido a página 8 do endereço 7, que não estava presente na memória principal, então ele usa o algoritmo de troca novamente. E esse é o último comando do nosso arquivo. Agora nós vamos executar bem rapidamente esse algoritmo com
esse código com o algoritmo FIFO. Vamos colocar os mesmos parâmetros, só que com F do FIFO. Aqui vemos que ele criou, escreveu. Até aqui tudo bem, eu vou avançar até o momento que ele começa a fazer as trocas. Aqui vemos que a página 7, o processo 7 tentou escrever na página 2, por causa do endereço 231, e vemos que o primeiro elemento da fila é o 0. Então ele é removido com a função top e é trocado pelo 2. Como vemos aqui. Aí depois fica o 8 e o 1 e o 2 por último. Se removemos mais uma vez, esse 8 vai ser o próximo a ser removido. Não importa se usarmos o elemento 8, porque ele vai continuar ali, por exemplo. Essa é a grande diferença entre o FIFO e o LRU. Agora, removemos 8. Removemos o 1. Aqui ele só manteve, porque ele já estava na fila. E tá tudo certo. Tentou usar... Aqui foi no processo 1. Então a fila é diferente e trocou a 0 pela 3, que está no final. E a ideia é a mesma para os outros. Temos alguns prints aqui para mostrar, para comprovar o que a gente acabou de mostrar. Aqui, como dito, tanto a instrução executada pelo CPU quanto a instrução de I/O não modificam a memória. E com isso podemos concluir, né, que após realizar a simulação, o gerenciamento de memória é essencial nos sistemas operacionais e a paginação é uma excelente ferramenta de organização dos processos. Por meio dessa simulação, apresentamos via terminal todas as informações relevantes sobre o gerenciamento. Conseguimos realizar o gerenciamento da memória utilizando os algoritmos de substituição para um número indefinido de processos. Quantos processos estivesse no arquivo, a gente conseguiria ler. E, paralelo a isso, concluímos que a execução de processos depende diretamente da organização da memória, que pode ser expandida com o uso da memória virtual. E essa foi nossa solução para o terceiro e último trabalho realizado na disciplina de Sistemas Operacionais. Na descrição do vídeo vão estar o link para o GitHub, onde estão os códigos que desenvolvemos. Na descrição também vão estar as nossas redes sociais e meios de contato, meu, do Lucas e da Renata. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você que está nos assistindo. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal e nos vemos em um outro vídeo. Até a próxima!